Bom dia, queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja em vossos corações, em nossos corações. Estou contente de estar aqui para transmitir mais uma vez a lição e apresentando a segunda parte do nosso estudo sobre a família funcional. Família funcional. Este tema considera três aspectos. A família funcional, quanto à sua estrutura. Nós falamos, por exemplo, que uma família extensa não funciona bem. Não funciona bem. Não é uma boa estrutura você ter uma sogra que manda na sua casa. Não é. A estrutura é defeituosa e prejudica as pessoas emocionalmente, principalmente as crianças. Uma família onde você tem um avô e um neto que brigam e um dá soco no outro. Essa família não é uma família funcional, não funciona bem. Funcional é aquilo que alcança seus objetivos. Vou dar um exemplo muito simples. Eu fui a um hospital, não um hospital, mas num consultório médico, numa cidade, um edifício de alto padrão. Tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. Enquanto esperava minha vez, eu fui ao banheiro. Abri a porta, procurei o interruptor, não achei. Cadê o interruptor? Tudo escuro, né? Interruptor, certo? Aí eu falei, será que está do outro lado? Porque uma estrutura funcional é aquela assim, você abriu a maçaneta, já tem o interruptor para você acender a luz. Bom, aí eu procurei do outro lado, passei a mão no beiral, não achei. Então. Aí eu fiquei no escuro. Quando terminou, eu saí e falei para a moça, eu falei, há um problema aqui, porque a gente não tem luz, né? Não tem luz no banheiro. Não, tem sim. Tinha a caixa de descarga, tinha um toalheiro e uma pia. Eu falei, cadê o interruptor? Ela falou, está ali. Tá ali. Quer dizer, não é funcional. Como é funcional? Como é que você tem que entrar no escuro para no escuro procurar o interruptor, certo? Que está no lugar inacessível. Quando eu falo de família funcional, quero dizer uma família onde as coisas funcionam de forma satisfatória. Pois bem, então é isso que eu quero recordar. Recomendo aos irmãos que discutam isso, conversem sobre isso. Os irmãos têm essa folhinha, estudem, analisem. Se quiserem voltar a me perguntar, com prazer eu vou discutir com os irmãos. O estudo que eu faço de família, resultado, é um resumo de 10 anos que eu dei aula na faculdade teológica. E cada aula tinha a duração de 1h30. E durante 10 anos eu dei aula para várias turmas. E um dos assuntos era a família. Então o que eu fiz? Peguei isso aqui, encolhi aqui, um pouquinho. Então é bom que converse sobre isso um pouquinho para ver se amplia um pouco mais. Tá bom? Bom, hoje nós vamos ver a segunda parte e a terceira parte. A segunda parte diz, você tem a folha aí, que a família funcional tem uma dinâmica produtiva, quer dizer, estrutura, funcionamento e evolução. São os três aspectos para entender a família. Como ela está estruturada, como é que ela funciona e como é que ela lida com as transformações. Como é que a família lida com as mudanças. Algumas famílias, a esposa espera os filhos casarem, porque ela não suporta mais o casamento, e logo que o filho casa, ela vai embora. Porque estava só esperando o casamento do filho para ela abandonar o lar e pedir o divórcio. Bem, aqui nós estamos falando
da dinâmica. Como é que funciona? Dinâmica é o estudo do funcionamento das coisas. Bom, aqui então nós temos o seguinte. Dinâmica, você pode me acompanhar. Dinâmica, uma dinâmica produtiva. Aqui nos referimos às tarefas específicas da família. Tem um funcionamento, tem tarefas. E nós nos estamos referindo a essas tarefas específicas da família. São tarefas que é da família. Nós precisamos de algumas coisas que são tarefas do Estado. A criança precisa de alguma coisa que é tarefa do seu professor. Às vezes nós precisamos de uma tarefa da saúde pública. Mas há tarefas que só a igreja, só a família pode exercer. Ninguém mais, por exemplo, a formação da personalidade de um filho, de uma pessoa. Somente a família pode formar essa personalidade. É na família que se forma. Então, esse é um exemplo. Então, você está com a folha na mão, nós vamos continuar. São tarefas específicas da família e a maneira como são desempenhadas. A família funcional, ela funciona, ela tem tarefas de forma produtiva. Então vamos continuar. São vários modos de funcionamento da família, várias maneiras pelas quais a família pode funcionar. Primeiramente, produzindo recursos necessários para a provisão. Tarefa da família, conseguir comida para eles, para o pai, para a mãe, para os filhos. Tarefa da família, provisão. Numa família funcional, tanto os genitores, genitor é o pai e a mãe, né? Tanto os genitores como os filhos estão sempre procurando aumentar, por meio de estudo e treinamento, a sua capacidade de exercer atividade remunerada, a fim de suprir melhor as necessidades e evitar a penúria. Isso eleva a autoestima do grupo familiar. A família que vive em estado de pobreza, isso afeta o emocional dos seus membros. As crianças que não têm comida em casa, elas perdem a autoestima. A criança que tem um pai violento fica medrosa e com raiva. Foi aquele Cupertino que foi julgado, a testemunha que mais o acusou foi a filha. A testemunha é fundamental, porque pegou 98 anos de prisão. E quem era a testemunha contra ele mais importante foi a própria filha. E deu graças a Deus que o papai foi condenado a 98 anos de prisão. Porque essa família não é funcional, onde a própria filha fica com ódio do pai e espera que ele morra na prisão. Não é funcional. Né? Funcional é aquela família onde as pessoas passam os anos e se amam, se cuidam, se perdoam. Essa é a família. Tá bom? A questão da provisão é importante. Então, a família tem que ser provisora, ou seja, a família tem que ter condições de alcançar recursos para a sobrevivência dos seus membros. Aí fala de atividade remunerada. Numa família desse modo, as pessoas exercem capacidade de exercer atividade remunerada, a fim de suprir melhor as necessidades e evitar a penúria. Então, a família que está em penúria, que precisa de uma ajuda do governo, ela não é funcional. Porque ela não supre. A família tem que depender do Estado, depender de alguém, porque ela não é funcional. Então, o que se sabe é que numa família, o pai, a mãe, os filhos, todos têm que contribuir para os recursos de sobrevivência. Antigamente, a gente com 14 anos
tirava a carteira profissional. A partir daí, você tinha carteira profissional, era autorizado a exercer um trabalho. Esse filho de 14 anos que tinha a carteira profissional, podia arranjar um trabalho de meio período, numa oficina, num escritório. Era muito comum aquele office boy, que era o adolescente que trabalhava nas empresas, que não, né? E aí isso acabou. Na família funcional, todo mundo contribui. Se só o marido trabalha e os filhos gastam dinheiro na maconha, gastam dinheiro na cocaína, não é funcional. É preciso que o pai, a mãe, os filhos, todos eles contribuam para a renda familiar. Então, nos dias de hoje, o problema é que os meios de sobrevivência são buscados, às vezes só a mulher ganha um dinheirinho. O marido não trabalha, não consegue trabalhar, os filhos adolescentes não produzem nada. Certo? Essa família não é funcional, porque ela não tem condição de prover os seus das suas necessidades. 2. Desenvolvendo uma coalizão conjugal satisfatória. Ao experimentar um relacionamento de alto nível, o casal pode desfrutar de uma união mais estável e ter maior autonomia em relação às famílias de origem de onde elas vieram, preservando assim a sua nuclearidade familiar. Esse bom relacionamento serve de modelo para o relacionamento dos filhos e faz-se instaurar um sistema familiar baseado na parceria. Parceria. Que significa a existência de uma alternância flexível de apoios afetivos. Então, vou dizer o seguinte: estão falando do casal. Coalizão. Isso aqui é separação. Que é a coalizão. Então, marido e mulher, coalizão. Os dois estão juntos com o mesmo propósito, os dois estão caminhando no mesmo rumo. Isso é a coalizão conjugal. Essa coalizão conjugal vai permitir com que o casal possa resolver seus problemas, porque eles estão unidos. Não vão precisar de terceiros, não vão precisar do sogro, da sogra, do avô, do tio, para resolver seus problemas. Eles têm coalizão, eles são capazes de juntos solucionar os seus problemas, resolver os seus problemas. Então, isso é uma coisa necessária. Ao desempenhar um relacionamento de alto nível, o casal pode desfrutar de uma união mais estável e ter maior autonomia em relação às famílias de origem, preservando assim a nuclearidade familiar. Esse bom relacionamento serve de modelo para o relacionamento dos filhos. Quer dizer, se o pai e a mãe têm um bom relacionamento, isso reflete nos filhos. Pai e mãe brigando, filhos brigando. Pai e mãe se respeitando, filhos respeitando. Algo assim, o menino de 10 anos xinga de palavrão a menina de 8 anos. Palavrões, palavras ofensivas, agressividade. Aí os pais fazem a mesma coisa. Os pais fazem a mesma coisa. Então, a coalizão do marido com a esposa dá um modelo para os filhos. Pais briguentos, filhos briguentos. Pais irresponsáveis, filhos irresponsáveis. Então, isso é coisa tremendamente importante. Aqui 3 alternativas. A existência de uma alternância flexível de apoios afetivos entre os cônjuges. Sabe por que nós nos casamos? Que uma pessoa se casa? Por carência. Maslow disse: o ser humano é carente do berço à sepultura. E é na família o melhor lugar onde essas carências possam ser supridas. A gente é carente. Quando a gente nasce, o bebê que acabou de nascer, ele é acolhido pela família, os parentes vêm ver, as pessoas vêm conhecer, e ele passa a conhecer o mundo, conhecendo essas coisas, conhecendo essas pessoas. Quando fica velho, fica doente e morre,
o último contato dele geralmente é com alguém da família. O último contato de um moribundo, o último contato de uma pessoa que está morrendo, possivelmente é uma esposa, é um filho, é um neto. Precisa da família. Eu precisei da minha família no dia que eu fui, minha mãe me deu a luz, e vou precisar da minha família até o dia quando eu estiver partindo deste mundo. Precisamos. Então, a família é lugar de provisão. E o que acontece na família? Fala de, às vezes, uma família tem um marido apoiador. Está sempre junto com a esposa, está sempre apoiando. E a esposa não é apoiadora. Deixa as crianças em casa para ir para a balada. Ela não apoia. Né? Então ela não é apoiadora. A família funcional é aquela que o marido apoia, a esposa apoia, os filhos apoiam. Por exemplo, o marido está triste, a esposa vai lá, dá uma palavra de conforto, ela está apoiando. Outro dia a esposa está triste. Por que você está triste? Você não conseguiu cuidar nada? Ah, não, eu soube uma notícia que a minha tia querida está doente, e está com câncer, e eu passei o dia triste. E o marido diz, não, vem cá, vai dar tudo certo, fica tranquilo, ela vai ser tratada. Então, ele apoia e é apoiado. Ele ama e é amado. Ele ajuda e é ajudado. É essa alternância. Não é só um faz, ninguém mais faz nada. Então, essa família não é funcional. Porque não existe essa troca de apoios afetivos. A coisa mais importante nesse caso é essa interação. Apoios afetivos entre os cônjuges, o marido e mulher. Os dois se apoiam. O marido apoia a mulher apoia o marido, os dois se apoiam, os dois têm mutuamente, e isso fortalece a família. Isso fortalece. O item 2 dessa parte, o interesse de cada um em procurar satisfazer as expectativas do outro. Quando a gente se casa, a moça, a noiva, vem com expectativas. E o noivo vem com expectativas. É tarefa de uma pessoa casada saber quais são as expectativas do cônjuge, para tentar atender. Por exemplo, a moça casa com a expectativa que vai ter um marido presente. É a expectativa dela. Mas o marido passa os feriados bebendo no bar com seus amigos. Então a expectativa é frustrada. O alcance da expectativa é que faz dar firmeza nos relacionamentos. Então nós precisamos de saber qual é a expectativa do outro, o que o outro quer, o que o outro precisa, qual é a sua necessidade, qual é a sua carência, e procurar suprir. Eu sei que minha mulher é carente, ela é deprimida, eu deixo ela para lá. Não é assim. Minha mulher é deprimida, eu vou ficar mais perto dela. O meu marido está com depressão, então eu vou dar mais apoio. Essa alternância. Se só um ama, só o marido apoia, a família não é funcional, porque o apoio tem que ser de um lado para o outro. Os casamentos acabam porque esgota essa capacidade de apoiar, sem receber apoio, essa capacidade se esgota. E aquele outro que o tempo todo passou, não supriu a nossa expectativa, a nossa carência, passa a ser irrelevante. Mas aquele que supre as nossas carências, nossa necessidade de companhia, de amizade, de apego. Né? Então, o interesse de cada um procurar satisfazer as expectativas do outro. O desenvolvimento de uma vida sexual ajustada. Isso é muito importante. É muito importante porque o que une as pessoas, um dos elementos que une o marido e a mulher, é o apego físico. E sabe por que isso é tão importante? Pelo seguinte:
O filhote humano, o bebê humano, leva muito tempo para ser autônomo. São 22 anos, 23 anos, para que aquele bebê se transforme num adulto auto, que se cuide a si mesmo, que tenha autonomia e independência. Nesse período, o marido e a mulher precisam estar juntos. E a força dessa permanência é a sexualidade. Ficam juntos por causa da sexualidade. Quem ganha com isso? Os filhos. Quem ganha com isso? Os filhos. É por isso que a sexualidade humana tem características que os animais não têm. Por exemplo, os animais têm uma atividade sexual esporádica. Tem um período do cio, quando é tempo de procriar. O macho não procura uma fêmea se ela não estiver no cio. Ele sabe quando ela está no cio. E o ser humano não existe isso. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer noite, qualquer semana. O marido não precisa esperar, daqui a 6 meses ela vai entrar no cio, aí eu procuro. Não. O cio é contínuo, noite e dia, todo o tempo. E isso, então, faz o quê? Haja coalizão. E isso beneficia os filhos. Porque se o marido não sente atração pela esposa, ela não sente atração por ele, eles podem se distanciar. E aí quem sofre é o filho. O psicólogo diz assim, o filho precisa poder observar o pai e a mãe juntos para imitá-los. Filho de um casal amoroso será um marido amoroso. Filha de um casal amoroso será uma esposa amorosa, porque aprendeu. Então, a criança precisa poder observar, ver o pai e a mãe juntos. Isso fica sendo para ele um modelo que ele vai usar na vida dele. Então, o ser humano precisa de imitar. A criança precisa de imitar. Mas ela só pode imitar aquilo que ela observa, aquilo que ela vê. Se ela vê amor no pai, vê amor na mãe, ela é estimulada a imitar isso. A mãe é uma boa esposa, está feliz com o seu marido, ela um dia vai querer ser uma esposa feliz com o seu marido. Agora, se papai é uma praga, minha mãe não suporta meu pai, eu vou suportar quem? A criança não aprende o modelo de convivência. Então as famílias não são funcionais, porque falta esse apego. Bom, 2.3, olha comigo aí. Formando adequadamente a personalidade dos filhos. Isso depende de várias coisas. A personalidade de uma pessoa, ela é construída a partir da interação familiar. Um jovem bondoso veio de uma família bondosa. Uma criança respeitadora vem de uma família onde a mãe respeitava o pai e o pai respeitava a mãe, porque são modelos. A personalidade é formada por isso. Aliás, são vários elementos para formar a personalidade. A genética, a natureza que a gente já traz quando nasce, a genética, o ambiente, que é a influência do meio ambiente, onde ele vive, com as pessoas com quem ele vive. E depende da vontade dele. Eu tenho um pai amoroso, mas eu não quero ser amoroso. Então, apesar de meu pai ser amoroso e responsável, eu tenho um pai trabalhador, mas apesar de eu ter um pai trabalhador, eu vou crescer sem querer trabalhar. Então, nem sempre se segue aquele modelo que é necessário. Mas, no geral, a personalidade depende muito do meio ambiente. Depende muito do meio ambiente. Tem um filme chamado O Enigma, de Kaspar Hauser. Quem tiver interesse, procure um dia ver esse filme. É a história de um jovem que foi criado, isolado, no porão de um recinto lá. Ele saiu de lá aos 16 anos.
não sabia usar um garfo, não sabia usar uma colher, não sabia tomar banho, não sabia fazer higiene. Por quê? Faltou a família. Se nós formos criados no isolamento, tem muitos estudos sobre isso, não tenho tempo para mencionar, mas se nós formos criados no isolamento, nós vamos perder parte da nossa humanidade. Então tem vários estudos sobre isso. Do Pétruco, o Pétruco era um menino que foi colocado no galinheiro. Ele cresceu com as galinhas. Ele aprendeu a dormir empoleirado, com as galinhas. Ele tinha vários sinais de fratura, que foram sinais de que ele caía aprendendo a dormir empoleirado. Ele foi tirado de lá quando tinha cerca de 10 anos, que foi localizado esse menino, e ele nunca adquiriu as características humanas normais, porque ele achava que ele era uma galinha ou um galo. Quem diz que eu não sou um galo é a minha mãe, meu pai, minha família, minha mãe, minha avó. Eu sou uma criança, eu sou um humano, eles me amam como um ser humano. Agora, se a criança não tem essa possibilidade, a sua personalidade está ajustada. Estará desajustada. Bom, o item terceiro. Formando adequadamente a personalidade. Esse já estou nesse, né? Primeiro, um adequado padrão de comunicação em que haja coerência entre comunicação verbal e comunicação não verbal, palavra e comportamento. A personalidade se forma num ambiente em que o pai fala uma coisa e o comportamento dele acompanha o que ele fala. Respeite a sua mãe, mas ele não respeita. Respeite o seu pai, mas ela não respeita. Então a fala é uma coisa e o comportamento é outra. Chama-se isso de mensagens paradoxais, comunicação paradoxal. Por quê? Fala uma coisa com a boca, fala outra coisa com o comportamento. Entendem? Então, tem que haver esse padrão de comportamento coerente, em que a fala e o comportamento se complementam. A pessoa falar, a Bíblia diz, falem assim e assim procedam. Falar assim e assim proceder. Um chefe de família que não gosta de trabalho, não pode mandar o filho trabalhar porque ele não gosta de trabalhar, ele não corre atrás. Os filhos não vão correr atrás também. Mas um pai batalhador que luta, que, como era o meu pai e os pais de vocês possivelmente, ele estimula, ele pode falar sobre isso porque ele dá o exemplo. Então, quando eu falo de um jeito e me comporto de outro jeito, isso é a chamada linguagem paradoxal, a comunicação paradoxal. Paradoxal é uma coisa que está contra a outra. Paradoxo é isso. Você fala que ama e xinga de palavrão. Ah, minha querida, eu te amo, mas vai. Então, isso é muito importante, que a palavra concorde com o comportamento, ou o comportamento concorde com a palavra, para que a personalidade da criança seja criada de forma normal. A criança que vem ao mundo e é criada num ambiente onde o pai fala uma coisa e faz outra, a mãe fala uma coisa e faz outra, essa criança vai ser prejudicada na estrutura da sua personalidade. E alguns até dizem que certas doenças mentais são causadas por isso, entre elas a esquizofrenia. A palavra esquizofrenia quer dizer o psiquismo cortado ao meio. Então, o pai fala uma coisa, faz outra. Então, a criança fica dividida entre duas posições. Essa é a posição do esquizofrênico, que tem um sentimento e se comporta como se não tivesse aquele sentimento. Um paciente no hospital, quando a mãe dele ia lá, ele batia nela. E eu falava assim, falei para ele, por que você bate na sua mãe? Por que você é agressivo com a sua mãe? Ela veio te ver, trouxe bolo para você. Por que você faz isso? Falei, é o meu jeito de amar minha mãe. É o meu jeito de amar minha mãe. Aí eu vi, esse realmente é um doente mental.
Por quê? Se a pessoa cresce num ambiente onde o discurso é paradoxal, então essa criança terá problema. Um conjunto de condutas exemplares por parte dos adultos, que trarão benefícios quando imitadas pelas crianças, tais como dedicação ao trabalho, dedicação aos estudos, vocabulário apropriado, obediência às leis, prática da verdade, honestidade. Tudo isso se ganha na família. Tudo isso se ganha na família. Meu pai era honesto, cumpria a palavra dele. Eu não podia ser diferente disso. Eu tinha que ser assim, adotar aquele exemplo. Então, dedicação ao estudo, palavras apropriadas, obediência às leis, prática da verdade, honestidade. Isso significa que os filhos têm nos pais um modelo de conduta que é saudável para a sua personalidade. Não tem problema não, não tem problema. Modelo importante para a sua personalidade. Bom, adotando práticas produtoras de saúde. Muitas doenças, principalmente as doenças emocionais, são causadas pela estrutura familiar e o funcionamento familiar. Um cientista, um médico que desenvolveu a terapia familiar, um médico famoso, cujo nome não me esqueço, mas ele tem uns livros dele lá em casa. Ele era pediatra. Mas ele viu que muitas vezes a doença que ele tratava na criança vinha dos pais. Vinha dos pais. Então ele deixou de cuidar das crianças para cuidar dos pais. E assim desenvolveu a terapia familiar. Ele disse o seguinte: se o grupo familiar for saudável, a criança vai ser saudável. Tinha um menino aqui na Moca que tinha terror noturno. À noite ela acordava gritando. Aí era aquele, levava um tempo para a mãe acalmar. Isso se chama de terror noturno. A pessoa está dormindo, mas se comporta como se estivesse sendo perseguida ou maltratada. A mãe falou comigo, eu falei: precisa ver o pai. Precisa ver o pai. Terror noturno na criança, você leva para o pediatra, psicólogo. Mas precisa ver o pai. Precisa ver o pai. Eu cuidei desse menino, tentei ajudar esse menino. E um dia eu pedi à mãe, o pai vir falar comigo. E eu fui bem sucinto. Falei: o senhor precisa mostrar para o seu filho que o senhor é confiável, que ele acredita no senhor. O seu filho precisa acreditar que o senhor é bom, que não vai espancar a mãe dele durante a noite enquanto ele está dormindo. Na verdade, essa criança ia dormir sempre achando que o papai podia brigar com a mãe e bater nela. Aí eu falei com ele: você leva o seu filho para tomar um picolé? Para chupar um picolé? Para comer um sorvete? Não. Aí dei uma série de coisas que ele devia fazer. Como o pai, ajustar a função paterna. O menino parou de ter terror noturno. Ele não precisava do pediatra. Precisava de um arranjo familiar. Precisava desse arranjo familiar. E tinha um outro menino também que não aprendia. Eu comecei a ensinar a ele, os cadernos dele vinham tudo rabiscado. Comecei a ensinar as lições para ele. Eu era o alfabetizador dele. E cada sábado eu falava com ele e estimulava a fazer as lições. Ele foi melhorando. Aí passou a receber parabéns. Então ele trazia o caderno. Eu falei: traga o caderno para eu ver como é que você foi durante a semana. E cada dia eu gratificava ele.
Ele fez aqui, a professora colocou parabéns e tal. Eu falava, ó, a professora colocou parabéns, você vai ganhar chocolate. Aí dava chocolate para ele. Aí chegou o ponto que todas as lições estavam perfeitas. Aí um dia eu falei para ele assim, olha, você já é um bom aluno, você já não precisa de mim. Hoje, a gente tem esse último encontro, mas eu vou levar você para tomar sorvete. Eu sempre te dou um bombom, agora eu vou levar você para tomar sorvete. Vamos ali para tomar um sorvete, ali naquela padaria. Aí ele olhou para mim e ficou triste. Falou assim, eu não posso ir naquela padaria. Meu pai está lá, bebendo com seus amigos. Entendeu? Aí vai levar para o pediatra, tem que colocar na família um padrão de funcionamento. Está funcionando mal, está funcionando errado. A criança vai dormir com medo que o pai vai bater na mãe, ela vai ter terror noturno. Então aquele pediatra parou de ser pediatra para ser terapeuta de casais. A terapia familiar tem origem no trabalho de um pediatra. Porque ele falou, não adianta cuidar dessas crianças. Elas estão doentes por causa da família. Entendeu? Bom. O terceiro tópico, antes disso, adotando práticas produtoras. Então, a casa, a família tem que funcionar como um centro terapêutico, um núcleo terapêutico. Eu tenho 3 colegas psiquiatras, que se suicidaram. 3. Que se suicidaram. Nenhum deles tinha uma esposa amorosa, não tinha esposa, os 3 eram sozinhos. Nenhum deles tinha uma esposa amorosa, nenhum deles tinha filhos para amar. Certo? E nenhum deles tinha responsabilidade afetiva. Os 3. O Gama conhece, o meu filho conhece esses 3, que se mataram. A família é lugar de cura, é lugar de perdão, é lugar de amor, é lugar de afeto, é lugar de toque. Isso funciona como um núcleo terapêutico. A família como elemento de cura. A esposa passa por uma fase depressiva, o marido se comporta de tal maneira a confortá-la. É lugar de conforto. Eu falei lá para aqueles empresários, você quando trabalha, você está na empresa, essa empresa é produção. Mas quando você vai para casa, você vai para outra empresa, a empresa afeto. Aqui você ganha dinheiro e lá você ganha amor. É isso que eu falei para eles. Não tem mistério. Trabalha aqui, ganha dinheiro. Vai para casa, ganha afeto, ganha amor. Então, nesse caso, a família funciona como um núcleo terapêutico. Bom, o meu terceiro, então, minha terceira discussão é sobre a adaptação evolutiva. Aqui eu vou ler para você. Presta atenção. Toda família apresenta um ciclo evolutivo bem definido. A família não é sempre a mesma coisa. Cada família tem uma evolução. O ciclo evolutivo. Seu início se dá pela união de um homem e uma mulher, geralmente jovens. Depois, na maioria das vezes, há a procriação, trazendo filhos que crescem. Mais tarde se afastam para constituir suas próprias famílias. Isso é o normal. Constitui-se uma família, nascem as crianças são educadas, elas crescem, e um dia elas vão constituir sua própria família. Isso está na Bíblia. Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, aquele menino que dormiu com a mãe até os 16 anos, não vai conseguir viver bem com a esposa. Eu tive alguns pacientes assim, que eram prejudicados, porque já eram grandes e continuavam dormindo com a mãe. A desorganização. A evolução, a família evolui, tem aspectos evolutivos.
Uma coisa é uma família que não tem filho. Ela evolui, tem filho. Os filhos vão para a escola, a família evolui. Os filhos ficam adolescentes com seus desafios. A família evolui. Os filhos se casam, os pais ficam sozinhos, o ninho, chamado ninho vazio, né? Há uma perda, um sentimento de perda, de solidão. A filha casou, foi embora, o filho casou, foi embora. É parte do processo evolutivo. Isso não é coisa errada. É parte do processo. O que nós temos que fazer é nos adaptar às transformações. Para não acontecer como aquela mãe, eu conheço vários casos. A mãe que acompanha o filho na lua de mel. Conheço, inclusive, pessoas que vocês até conhecem, não que está aqui. Pode ser. Então, é um processo evolutivo. Você tem um filho em casa de quem você cuida, um dia ele não vai querer mais seus cuidados. Ele casou agora. Aquilo que você fazia como mãe. Aliás, há uma frase muito chocante que diz que a função materna é provisória. Adulto não tem mãe. Ou seja, adulto não precisa de cuidados maternos. É isso que ele quer dizer. Cresceu, ficou adulto. Entendeu? Agora o pai não. O pai nunca morre, porque o pai é a lei. A lei não morre. Então, quando o filho se casa e sai de casa, ele se afastou da função materna. Aquele apego, aquela dependência da mãe vai acabando. Mas a lembrança do que o pai ensinou continua. Entendeu? Entendeu? Bom. Isso se evidencia na atualidade, onde os pais não apenas ficam sem seus filhos na velhice, como muitas vezes terminam seus dias num asilo. Normal. Mas o velhinho está no asilo. Normal, é parte da evolução da família. A gente tem que aceitar o envelhecimento das pessoas e a doença dos idosos. É processo evolutivo. Aquela mulher que fazia uma comida gostosa, agora ela teve um AVC. Mudou tudo. É evolução. A doença vem como processo evolutivo. Bom, então os pais, a família, então, esse ciclo da família, esse ciclo evolutivo na família é inexorável. Ele surge no casamento, se amplia com o surgimento dos filhos, vai se esvaziando à medida em que eles vão crescendo e se casando. É o normal. É essa maneira. Então, a família tem que se adaptar à evolução. Uma coisa é ter uma criança que está sempre com a mãe. Outra coisa é o dia quando essa criança vai passar uma parte do dia na escola, longe da mãe. A criança sente, a mãe sente, mas é evolução. Processo evolutivo normal. Entendeu? Processo evolutivo normal. As fases, agora eu vou prosseguir para o final. As fases do processo evolutivo de um ser humano dentro da família são vida intrauterina. A mãe grávida precisa fazer o seu pré-natal. Se ela fuma, parar de fumar. Se ela bebe, parar de beber, porque ela tem um filho. Mudou tudo. Ela agora não vai mais para a balada. Ela vai para a balada, agora tem um filho dentro dela. Mudou. São transformações às quais nós temos de nos adaptar. E assim vem a vida intrauterina, a infância, os primeiros dias, a adolescência, a juventude, meia-idade, senectude ou velhice e morte. É um processo normal. Aos quais
São processos normais aos quais uma família funcional se adapta. Adaptação. Aliás, a vida é tudo adaptação. Tudo adaptação. A morte é o estágio final da evolução. Então, um dia termina a evolução. Morte é o estágio final da evolução. Você evolui, e um dia essa evolução termina. É a morte. Tudo isso tem que ser aceito, tudo isso tem que ser adaptado. Os filhos têm que estar preparados para perder seus pais. A mãe tem que estar preparada para deixar a criança ir para a escola. Nós temos que estar adaptados. Então, essa família funcional é uma família flexível, que vai se adaptando ao processo evolutivo. Ao processo evolutivo. Bom, então, cada uma dessas fases apresenta desafios específicos e exigem atenção especial por parte dos membros da família. Então, o processo evolutivo tem que ter a atenção de todo mundo da família. O processo evolutivo. Então, a minha família hoje não é a mesma que era quando eu carregava a Irene no colo. É o processo evolutivo. Agora, se for o caso, é ela que me carrega no colo. Não é isso? Não. Desespero? Não. Adaptação. O que vocês acham?